a gente vê na Idade Moderna, e aí a gente vai ver os pesquisadores do Espiritismo, né? O principal deles, sem dúvida nenhuma, o nosso querido Kardec, mas nós vamos ter Guillet, nós vamos ter Charles Richer, nós vamos ter Aksakov, nós vamos ter Sir William Crookes, está numa foto pequena, mas era um cientista de primeira grandeza, que teve a hombridade de enfrentar a Academia de Ciências da Inglaterra à época e dizer, olha, meu relato é simples, o espiritismo, a mediunidade é fato, ela existe. Ora, ele saía de braços dados com o espírito, como é que ele ia dizer diferente? E Richer, ao contrário, tentou a vida toda dar outra conotação aos fenômenos espirituais. Passou a vida buscando dizer que aqueles fenômenos eram baseados em questões materiais, da inteligência humana, da mente humana, e não de espíritos. Nós vamos ver ainda na Idade Média, dois homens importantes, Edgar Cayce, que era um médium com capacidade fantástica, ele falou da falha de St. Andrés antes de ninguém saber disso, dizendo, profetizando dos cataclismas, dos terremotos que ainda acontecerão. Ele tinha a capacidade de olhar para um corpo humano e descobrir quando ele entrava num estado de transe, e olhar e determinar qual que era a doença e fazer medicação. Ele foi um homem que atuou muito, um médium que atuou muito nesse sentido. E Andrew Jackson Davis, que é um médium também de uma capacidade fantástica, chegava a levitar, tinha um jornal em Nova York falando das questões espiritualistas, ele era um pouco mais novo que Kardec, e tinha um conhecimento profundo também das questões espiritualistas. E, aos poucos, ele realizou inúmeros fenômenos, inclusive a céu aberto, mostrando, na Idade Moderna, na Idade da Razão, nos Estados Unidos, um país pragmático, que os fenômenos mediúnicos aconteciam. Nessa mesma época, fenômenos de obsessão terríveis aconteceram próximo a Nova York, em um vilarejo, onde os moradores, relata a Revista Espírita, os moradores foram obsediados por índios. E você imagina aquele monte de homens brancos, descendentes de ingleses, se portando como índio, ficando sem roupa, cantarolando, por dias, uma obsessão coletiva que aconteceu nesse vilarejo, Kardec relata na Revista Espírita. E aqui nós temos outro Sir Arthur Conan Doyle. Ele não só se converteu ao Espiritismo, mas ele foi escrever um livro, A História do Espiritismo. Ele vai falar dos detalhes, disso que a gente está falando, que a mediunidade não era algo novo, era algo que acompanhou toda a trajetória do ser humano. E ele vai falar muito também, exemplificar muito, desse médium, né? Daniel Douglas Home, que tinha uma capacidade de efeitos físicos enorme. Ele volitava, as pessoas ficavam impressionadas. Ele saía por uma janela do castelo e voltava por outra. E Arthur Conan Doyle relata, né, que estudando, acompanhando a ele vai ver que ele era uma pessoa de saúde débil. Ele era pálido, muito magro. Por quê? Consumia muito fluido vital nessas questões de mediunidade de efeitos físicos. E Conan Doyle também vai falar das investigações espíritas, vai ter contato com William Crookes, ele vai pesquisar, ele vai atrás, dizem inclusive com o Dini, vai pesquisar os fatos espíritas, e ele era convicto de que eles eram reais. Ele tinha essa convicção, tanto tinha essa convicção, que ele se converteu ao espiritismo. E um fato interessante é esse Sir Hugh Dowding. É um inglês, ele foi, olha só, participou de 2 guerras no comando aéreo da RAF, da Royal Air Force. E ele se converte ao espiritismo. Ao redor dos 50 anos, ele se converte ao espiritismo e se faz um palestrante espírita, e se
envolve, e havia uma diferença naquele momento do espiritismo francês e do inglês, e o espiritismo inglês não aceitava a reencarnação. Sir Hugh Dowden aceita a reencarnação. E ele se faz tão atuante que ele corre atrás de uma lei antiga que estava prejudicando os espíritas. O Vict Act, ou seja, a perseguição às bruxas. Então, muitos médiuns tinham sido multados, Ele relata que mais ou menos 50 mil médiuns haviam sido presos ou tendo que pagar uma multa pela atividade mediúnica naquela época. E ele vai, vejam só, ele que havia participado de 2 guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ele vai à Câmara dos Lordes, na Inglaterra, e defende para que essa lei fosse revogada, que não era possível que a Inglaterra, um país moderno, né, como se colocava na época, de pessoas extremamente cultas, fizesse uma perseguição religiosa àquela altura. Isso era mais ou menos em 1950. Então, veja só, ele vai lá, enfrenta o parlamento e consegue que essa lei seja revogada, para que não houvesse mais perseguição. Ou seja, um inglês, um sir, que foi defender o espiritismo, foi defender a mediunidade, mostrando que ela existia. Aqui a gente vai adentrar numa seara de estudos da fenomenologia espiritual ou parapsicológica, como queira alguns, mas no sentido e tão somente de mostrar que os fenômenos são reais. A gente pode tentar dar outro nome, pode tentar dar outra explicação, que é o que faz o Joseph Bank-Hines. Ele é o pai da parapsicologia. Então ele vai tentar, na linha do Charles Richer, demonstrar que os fenômenos, eles não partem do mundo espiritual, mas os fenômenos acontecem. Mas ele, em alguns momentos, não consegue se explicar. Como assim? Se você tranca alguém numa sala que não passa com a gaiola de fada, que não passa energia física nenhuma, e ainda assim os fenômenos de telepatia continuam ocorrendo com essa pessoa, demonstra que existe algo além da matéria, porque a matéria não poderia ter saído daquela sala. As ondas de rádios não passavam. Então, a própria ciência, tentando se contrapor, vai mais e mais validando a existência do mundo espiritual. Isso a gente precisa entender com muita clareza. E essas questões nós precisamos olhar com muita atenção. Nós vamos ver aqui que Ian Stevenson inaugura também uma outra forma de mediunidade. Tivemos a oportunidade de participar do Congresso de Transcomunicação, na década de 90, e observar alguns fenômenos que lá eles estudavam, inclusive padres da Igreja Católica. Ian Stevenson, o que ele faz? Ele estudava o canto dos pássaros. E em determinado, deixava o gravador em locais ermos, desertos, onde os pássaros que ele procurava ali estavam, e a partir daí ele ouve, junto com o canto dos pássaros, vozes. E aí ele começa a estudar isso detidamente, e ele vai percebendo que são vozes daqueles que morreram, dos espíritos, mostrando essa conexão com o mundo espiritual. E isso tomou uma proporção muito grande. Existem grupos de transcomunicação aqui no Brasil, no exterior, que continuam estudando, e os fenômenos se avolumando, inclusive trazendo imagens através da televisão, inclusive comunicações através de meios eletrônicos, como computador, como telefone, as pessoas falando. Então a gente precisa, para demonstrar, esse mundo grita, o plano espiritual grita para que a gente aceite, para que a gente veja, para que a gente entenda. E muitas vezes a gente ainda reluta em entender.